E acho que estamos ao vivo. Será que estamos ao vivo mesmo? Deixa eu verificar. Sim, estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindos, bem-vindos e bem-vindas à nossa live de sexta-feira. Sim, hoje vamos voltar ao assunto. Vamos falar sobre voodoo. Já tivemos live sobre Marie Laveau, sobre a histórica Marie Laveau. Já tivemos live sobre o voodoo de New Orleans do século XIX. Hoje nós vamos falar sobre as diferentes percepções do voodoo na sociedade, vamos falar sobre fundamentação, vamos falar sobre onde você pode encontrar o voodoo como religião, né? E é um assunto importante porque o que mais tem crescido, né, ultimamente, são vozes de ateus, né, que vão falar contra qualquer tipo de expressão religiosa. E nós estamos aqui exatamente para estudarmos, para termos fundamentação para falarmos sobre religião. Nós não somos. Eu, particularmente, não vou ficar jogando fogo em qualquer expressão religiosa. Isso, né, não vem nem ao caso se é crime, tá? Aqui não vem nem ao caso se é crime. Aqui nós precisamos ter fundamentação no que falamos, né? E quando nós falamos de religiões, principalmente de matriz africana, nós temos que nos atentar para as implicações, principalmente porque nós não estamos falando apenas de multiplicidade, de diversidade religiosa. Nós estamos falando de cultura, costumes e identidades específicas, tá? Identidades sociais muito específicas. E por isso precisamos ter atenção. Quem quiser entender a questão das religiões, eu tenho 2 cursos, eu tenho Fenomenologia da Religião, tenho Sociologia da Religião, que são 2 cursos fundamentais para a pesquisa, né? Então, você pode vir a adquirir os meus cursos de Sociologia e Fenomenologia da Religião pelo meu Linktree, que está no chat fixado lá em cima, ou na descrição de todos os vídeos do canal. E a gente vai conversar hoje sobre o voodoo, sobre percepções do voodoo, tá? Yasmin, seja muito bem-vinda. Boa noite, professora. Boa noite, querida. Obrigada pela presença, obrigada por estar aqui já dando seu cumprimento, né? Muito obrigada pelo carinho. E hoje vamos falar coisas importantíssimas, tá? Jesus Achopi, membro do canal. Boa noite, doutora Ângela. Um abração de todo mundo aqui em casa. Ai, que delícia! Abraço para vocês também. Meu carinho. Tem sido uma alegria encontrar vocês de vez em quando, né? E a gente vai construindo juntos aqui. Lembrando que os slides da live de hoje já estão lá no Drive do Espaço das Deusas, em formato PDF. Sim, os membros do canal têm acesso aos slides das lives para fazer sua pesquisa, para utilizar nos seus materiais, né? Sempre dando devido crédito, é claro, e trazendo mais conhecimento acessível para as pessoas, tá? Eu quero mandar um abraço também para todos os inscritos aqui do canal, 20.300 inscritos. É uma alegria ter esse público e agradecer também todos os que assistem as lives, mas não comentam, né? E que eu acabo não falando sobre vocês, né? Muitas vezes, mas eu agradeço de coração por vocês acessarem esse conteúdo. Aproveitem as playlists gratuitas no canal, aproveitem os cursos gratuitos aqui no canal e aproveitem todo o conteúdo que a gente está trazendo aqui, porque é tudo fruto de pesquisa, beleza? Então, eu vou projetar já os nossos slides, porque hoje a gente vai conversar sobre diferentes percepções do voodoo de New Orleans, né? De Nova Orleans, que a gente já teve uma live sobre o voodoo nessa região geográfica específica. Já tivemos uma live específica sobre a histórica Marie Laveau. Nós vamos ter uma live sobre a mitologia de Marie Laveau, sobre a Marie Laveau como figura mitológica. Vamos ter uma live sobre
a função política dos mitos, então está tudo agendado ali, é só você entrar na aba de vídeos ao vivo, já tem todas essas lives agendadas para vocês. Ó, o Jesus da Shopee aqui. Só vantagens em ser membro. E quem não é inscrito, sinta uma inveja divina de nós, porque os benefícios são maravilhosos. Obrigada, querido. Muito obrigada. Olha, essa semana já mandei pacotinhos de novos membros, né? Porque os membros do canal têm direito a receber um pacote de mimos, né? É sempre uma alegria. Hoje eu fui no correio, essa semana eu fui no correio quase todo dia da semana, ou para postar tese, né? Porque eu vendi exemplares da minha tese de doutorado, ou para postar pacotes de membros, e é uma alegria fazer isso. Tudo que entra no canal através da comunidade de membros, retorna para o canal em formato de livros, materiais, correio, pacotinhos e sorteios e muito mais, né? E muito obrigada. E também as lives são patrocinadas pelo Espaço das Deusas, porque isso aqui é um trabalho pra caramba, né? Nós trabalhamos pra caramba para esse canal, porque é pesquisa. A gente não vem aqui despreparado. E eu sei que tem muita gente que não aprende através de slides, que os slides às vezes não é uma metodologia ideal para todas as pessoas. A principal razão pela qual eu faço slides, eu também não gosto de trabalhar com slides, mas existem dois motivos, mas o principal motivo é que apesar do YouTube ter legendas automáticas, e agora com IA, né, tem as legendas automáticas, tem muitos termos, né, que a legenda automática não vai pegar, vai fazer uma escrita equivocada. Então, e também tem as imagens, né? Então, principalmente para pessoas com deficiência auditiva, e para ter o conteúdo ali explícito, registrado, eu prezo por fazer os slides, mesmo que dê um trabalho adicional além da pesquisa, para que todos tenham acesso visualmente ao conteúdo de forma adequada, tá? É isso, eu prezo de verdade. E outra questão é que me ajuda também na questão da, da, da ordem dos assuntos, né? Mas, assim, creio que facilita bastante para muita gente, né? Jesus da Shopee, o melhor e maior benefício é poder aprender tanto com a doutora Ângela, sem falar que todo mês tem sorteio com livros de curadoria da própria doutora. Eu faço questão, né, de ter os melhores livros, e quando a gente... quem quer, por exemplo, saber que livros, que materiais mais eu recomendo, além das bibliografias, das referências bibliográficas, além dos livros que eu sorteio no canal, tem a playlist Leituras da Semana também, com livros e leituras semanais que eu faço aqui desde 2019. Então, tem muito, muito, muito livro importantíssimo, e os livros dos sorteios estão escolhidos com muito carinho mesmo. Muito obrigada, viu, querido? Beleza, vamos começar nossa aula, gente. Vou projetar os slides, que é um assunto leve, nós vamos estar com leveza hoje, mas vamos falar de coisas importantes, porque a religiosidade do voodoo nem sempre é percebida da mesma forma, tá? E nós vamos falar sobre 4 tipos de percepções a respeito do voodoo de Nova Orleans, que é uma localidade específica no mapa, né? Mas que vai fazer um paralelo com muitas expressões religiosas de matriz africana, tá? E existem pessoas que percebem o voodoo e as demais religiões de matriz africana como pecado, muitos percebem como fraude, muitos vão perceber como entretenimento e muitos vão perceber como religião. E nós precisamos entender a diferença dessas percepções, e que nessa live cada um seja desafiado a observar qual é a sua percepção nesse sentido. E o maior trabalho que nós temos é mexer em nós mesmos, é avaliar a nossa própria percepção, como nós percebemos
a religiosidade das outras pessoas, como nós percebemos a religiosidade que pode parecer assustadora, que pode parecer estranha, que pode parecer diversa, né? E hoje nós vamos trabalhar com esses 4 tipos de percepções e voltados especificamente para o fenômeno do voodoo de Nova Orleans, né? Lembrando que já tem uma live só sobre a história do voodoo de Nova Orleans, tem uma outra live só sobre a história de Marie Laveau, que foi a alta sacerdotisa do voodoo, nessa história. E nós vamos, além da live de hoje, nós vamos fazer mais lives sobre isso ainda, tá? Não percam. Então, percepções do voodoo de Nova Orleans, pecado, fraude, entretenimento e religião. Nova Orleans é uma anomalia no sul estadunidense anglo-protestante, política, social e religiosamente conservador, tá? É uma anomalia nesse sentido, porque é uma região extremamente e predominantemente conservadora nos Estados Unidos. E Nova Orleans, como centro do voodoo, né, vai ser essa anomalia, vai divergir muito dessa predominância conservadora anglo-protestante, ou seja, pessoas que são descendentes de ingleses, né, protestantes, que vieram para os Estados Unidos e formaram essa região. Os visitantes da cidade são seduzidos por visões de Mardi Gras, da Bourbon Street e do voodoo, personificando o hedonismo e a indulgência equiparados ao pecado, além de um lado espiritual sombrio, percebido como maligno. E a gente precisa entrar nesse imaginário, entrar nessa percepção e começar a entender que as práticas e as vivências desses grupos que divergem do lado conservador da sociedade vão ser interpretadas como extremamente libertinas, extremamente equiparadas ao que é pecaminoso, né? E também percebido como maligno por essas pessoas conservadoras. Desde a compra da Louisiana em 1803, Nova Orleans e o voodoo em particular têm sido vista com fascínio e desaprovação pela maioria dos estadunidenses. As atitudes em relação ao voodoo de Nova Orleans abrangem aversão, medo, condenação, cinismo, escárnio, exploração, tolerância e interesse. Então, diverge muito a forma como as pessoas vão perceber, vão agir com relação a essa expressão religiosa, né? E à medida que eu for falando e trazendo à tona algumas questões, lembre-se de avaliar a si mesmo, tá? E as suas próprias percepções das religiões de matriz africana. O voodoo não é muito conhecido e difundido aqui no Brasil, mas as religiões de matriz africana são. E nós vamos ver hoje que até mesmo nós, brasileiros, consumimos conteúdo que faz escárnio, que faz estigmas a respeito do próprio voodoo, tá? Mesmo não tendo muita expressão religiosa aqui no Brasil, nós brasileiros consumimos conteúdo e que vai mexer nessa área. Então, esta live explorará como as percepções comuns sobre o voodoo de Nova Orleans mudaram ao longo do tempo, tá? Nem sempre a maior parte das pessoas agiu da mesma forma com relação a essa expressão religiosa, e também nós precisamos entender que diversas percepções também acontecem simultaneamente por diferentes pessoas. Ao longo do século XIX, o voodoo foi considerado pecaminoso e ameaçador pela cultura estadunidense dominante, e fortes medidas repressivas foram tomadas pelas autoridades, a ponto de pessoas serem presas por simplesmente praticarem a sua religião.
Da virada do século XX até aproximadamente a década de 1960, a prática era simplesmente vista como fraudulenta, e novas leis refletem essa mudança de perspectiva. Nós vamos perceber que a mudança nas legislações dos países vão seguindo a percepção dominante da sociedade. Então, a, aquilo que a grande parte da sociedade que tem poder econômico vai ditar, as legislações vão seguir, né? E vão acompanhar essa ação, essa atitude e essa percepção com relação a essas expressões religiosas, tá? Na segunda metade do século XX, as preocupações com o pecado e a fraude diminuíram, e o voodoo passou a ser visto como entretenimento, uma mercadoria turística e uma potencial mina de ouro para exploração comercial. Finalmente, no final do século XX e início do século XXI, houve uma nova conscientização sobre o voodoo como religião legítima. Deve-se enfatizar, no entanto, que essa não é uma narrativa estritamente cronológica. A gente não pode dizer que não é vista mais como pecado, que não é vista mais como fraude, que não é vista mais como entretenimento, mas nós precisamos entender que essas percepções, elas variam dependendo da camada social, dependendo do grupo dominante da sociedade. Como veremos a seguir, em qualquer momento, desde que Nova Orleans se tornou uma cidade estadunidense, incluindo o presente, todas essas atitudes foram e ainda são mantidas por algum segmento da população. A Louisiana diferia marcadamente das colônias inglesas, mais tarde dos estados dos Estados Unidos, né? O território foi colonizado pelos franceses em 1699 e os primeiros escravizados foram importados da África em 1719. Embora transferida para os espanhóis em 1763 e governada pela Espanha até 1803, a colônia manteve a cultura francesa e africana. Os africanos trouxeram consigo práticas religiosas e mágicas que, combinadas com o catolicismo popular dos colonos, se tornariam o voodoo de Nova Orleans. Por isso é que nós não podemos dizer que o voodoo de Nova Orleans é uma religião estritamente africana. O voodoo de Nova Orleans, ela é uma mistura entre práticas mágicas provindas do continente africano, misturadas com o catolicismo popular, tá? E o voodoo de Nova Orleans ainda vai ser um pouco diferente do voodoo haitiano, tá? É importante que a gente saiba disso. Nós já tivemos uma live que falamos sobre essas diferenças. Eu vou tocar um pouco nelas rapidamente hoje, mas só para a gente reforçar a ideia. Nós não podemos falar de uma expressão religiosa que seja única no mundo todo. Toda expressão religiosa, ela é diferente em cada região geográfica em que ela é praticada. Por quê? Porque a expressão religiosa vai se adaptar à cultura local, vai se adaptar aos costumes locais e vai também se mesclar com as outras expressões religiosas já estabelecidas em cada local. E quando há mistura, e eu vou reforçar aqui, eu não vou chamar de sincretismo, tá? Por quê? Porque o conceito de sincretismo, ele vai implicar que as diferentes expressões religiosas estão somadas, mas elas, no conceito de sincretismo, elas permanecem com as mesmas formas, mas estão somadas a outras expressões. Isso não é verdade. Quando você tem, por exemplo, práticas religiosas e mágicas africanas em contato com o catolicismo popular dos colonos, aqui no caso de Nova Orleans, você vai ter uma prática, o voodoo de Nova Orleans, que é uma outra coisa, ela é uma mistura. Ela vai, as práticas que deram origem ao voodoo, elas vão se descaracterizar, elas vão ser modificadas, elas não vão ser da mesma maneira. Por isso, nós não podemos dizer que os orixás
do continente africano são a mesma coisa dos orixás do candomblé e da umbanda no Brasil. Porque quando chega aqui, se recria algo diferente, tá? Se cria algo novo, se estabelece uma nova percepção, perspectiva, caracterização daquela religião, as entidades vão assumindo sua própria identidade regional. Então, nós não podemos dizer que são os mesmos elementos da mesma caracterização. Quando chega num local diferente, ele se reorganiza, ele se reajusta, ele se reintegra e recaracteriza. Tá? Então, por isso, a ideia de sincretismo é uma ideia utópica. Não existe você somar expressões religiosas. E existe quando se mistura expressões religiosas, as expressões religiosas de origem, elas se descaracterizam, elas se modificam. Não fica a mesma coisa, mistura e vira outra coisa. Tá? É muito importante que a gente tenha essa percepção. E eu vou, na escrita aqui no slide, eu vou usar voodoo, e aqui ainda está errado, oh meu Deus. Aqui eu vou aqui, VOODOO, tá? Para distinguir a prática de Nova Orleans da religião haitiana, que geralmente é escrita com VODU, voodoo. Então, eu vou fazer essa diferenciação do voodoo para a religião haitiana e voodoo com 2 Os e 2 Os para a prática de Nova Orleans, tá bem? Por quê? Tá tudo voodoo. Não é a mesma coisa, tá? Mudou geograficamente, é outra expressão religiosa. Embora o voodoo e outras práticas religiosas africanas não fossem oficialmente sancionadas na Louisiana colonial, os governos francês e espanhol eram bastante tolerantes e os fiéis raramente sofriam interferências. Nos poucos casos em que a religião e a magia tradicionais africanas são mencionadas em histórias e documentos oficiais, a ênfase está na possível ameaça à autoridade branca, não na suposta pecaminosidade inerente dessas práticas. Então, veja que o que estava em jogo no início da colonização do Louisiana não era exatamente a prática religiosa, tá? Era a questão desse desafio às autoridades brancas, quando o que se querem é viver e moldar a vida de outra forma. Mas a gente precisa lembrar, gente, que religião também é política, tá? Então, não há como você seguir uma expressão religiosa e não desafiar politicamente outras estruturas da sociedade. Se não desafia, é porque já misturou tudo mesmo, tá? Não há registros de perseguição ou campanhas anti-superstição travadas contra as crenças africanas pela Igreja Católica Romana na Louisiana. Então, oficialmente, nós não temos. Mas nós já vimos na live sobre o voodoo de Nova Orleans do século XIX o tanto de perseguição que foi sofrida. Mas a gente vai chegar lá agora, né, quando tratarmos das questões do pecado. Então, vamos falar sobre a percepção do voodoo como pecado, que algumas pessoas algumas pessoas não, grande parte da sociedade conservadora vai tratar o voodoo como pecado no início da colonização e até hoje ainda trata, tá? Então, a compra da Louisiana em 1803, pela qual a Louisiana se tornou parte dos Estados Unidos, foi o início de uma luta entre os padrões de comportamento anglo-protestantes e o que era percebido como imoralidade na Nova Orleans latino-católica. Então, vai ter um embate aqui também entre as ideologias protestantes e católicas, tá? Os estadunidenses recém-chegados viam o catolicismo como idolatria e consideravam os crioulos brancos frívolos, preguiçosos, ignorantes e sem tino comercial, e ficavam particularmente incomodados com a frouxidão da escravidão na Louisiana, o grau de miscigenação racial e o número e a independência das pessoas de cor livres.
Então, vai ter uma questão importante, eu já mencionei aqui no canal, mas eu vou reforçar, que são crioulos. Crioulos são misturas, tá? É a miscigenação racial no continente. E aí o que acontece? Nos Estados Unidos são chamados de crioulos, tá? E a língua também se torna crioula quando são línguas misturadas, são línguas que vão fazer uma mistura de termos, né, de vocabulário de ambas as línguas, seja o inglês com uma língua africana e coisas assim, viram línguas chamadas tecnicamente pela linguística como línguas crioulas, tá? E os brancos que eram misturados também eram chamados de crioulos. Então, o que nós vamos ter aqui é um embate entre os protestantes que vieram da Inglaterra e vão começar a achar estranho o tanto de pessoa de cor, pessoa não branca, livre, o tanto de mistura racial aqui. Então, você vê a supremacia protestante se incomodando com a situação racial, se incomodando com a situação social ali do Louisiana. O voodoo era considerado pura maldade por esses protestantes, a forma mais repulsiva de selvageria africana. Os estadunidenses viam a escravidão e a servidão como uma condição permanente, apropriada a uma raça inferior. Para justificar a manutenção de outros seres humanos como bens móveis, e mais tarde como servos mal pagos e cidadãos de segunda classe, né? Porque depois da oficialização da libertação dos escravizados, essas pessoas vão sair da escravização para se tornarem empregados mal pagos e cidadãos de segunda classe, né? Que é o que acontece no Brasil também. Então, se tornou-se necessário demonizar, ridicularizar ou banalizar a sua religião e cultura, e ensinar os povos subjugados a desprezar suas próprias tradições e valorizar as da classe dominante. E é interessante quando você vê, por exemplo, eu vou falar de paralelos aqui no Brasil, pessoas reclamando de livros didáticos nas escolas que estão ensinando cultura africana, que estão ensinando cultura indígena, que estão ensinando religião afro-brasileira, né? Que estão ensinando essas questões nas escolas. E quem se incomoda com isso está seguindo o mesmo discurso supremacista que acontece até hoje no Louisiana, né? Essa demonização, ridicularização, banalização da religião e cultura específica de grupos que são de cidadãos do país, tá? E esses grupos dominantes querem o quê? Ensinar e manter as estruturas de subjugação e desprezo por, a essas tradições, né? Mas para poder continuar subjugando e desprezando, não pode estar no livro didático, né? Então, veja que nós estamos trazendo aqui questões que estão muito próximas da nossa realidade também. E existem todas as ferramentas para que aquilo seja visto como pecado, que aquilo seja visto como desprezível, como do demônio, né? E de forma a meter medo mesmo nas pessoas para que se afastem daquilo. O medo e a aversão dos estadunidenses ao voodoo aumentaram com os relatos da bem-sucedida revolta de escravos na colônia francesa de Saint-Domingue, de 1791 a 1804, que culminou na criação da República Negra do Haiti. Então, é importante que a gente perceba que o medo e essa aversão pela expressão cultural e religiosa, ela tem um fundamento, é o medo de que todas as pessoas se posicionem contra essa subjugação e essa supremacia branca. Porque na revolta da colônia de São Domingue, que culminou na República Negra do Haiti, é uma
é um fato histórico importante que eu recomendo que vocês pesquisem sobre, né? Que mostra que as pessoas são capazes de tomar posição, de manter o seu território, e a sua religião vai acabar se tornando um mote para botar medo nos brancos, né? Isso é muito interessante. Reza a lenda que os rebeldes lutaram com tanta coragem e ferocidade porque acreditavam que suas divindades voodoo os tornavam invulneráveis. Muitos refugiados expulsos pela Revolução seguiram para Nova Orleans. Então, existe uma conexão entre o Haiti e Nova Orleans, mesmo que o voodoo de ambas as cidades não seja a mesma, não seja praticado da mesma forma, não seja a mesma expressão religiosa. Tá? Mais de 2/3 dos recém-chegados eram africanos ou afrodescendentes. Esses haitianos, tanto escravizados quanto livres, trouxeram consigo suas crenças mágicas e religiosas, reforçando a comunidade voodoo existente já em Nova Orleans. Então, já havia uma comunidade voodoo ali em Nova Orleans, e quando vieram os haitianos, né, para Nova Orleans, reforçou essa comunidade e trouxe também esse medo. E a gente vai ter uma live sobre medo branco a respeito do voodoo, que é exatamente um medo político, e é um medo importante. É um medo que faz parte da magia de proteção das religiões de matriz africana. Tá? E que pode, muitas vezes, salvar e proteger a vida dessas pessoas que praticam essas religiões. Porque o medo é a melhor arma que a gente pode usar contra pessoas que querem o nosso extermínio. O voodoo haitiano deriva da religião dos Fon e Yorubás do leste africano e do povo Congo da África Central, tá? É importante a gente saber mais ou menos a diferença. Então, o voodoo haitiano vai vir dos Fon e Yorubás do leste africano e do Congo da África Central, a qual foi adicionada uma generosa dose de catolicismo popular. É importante saber que qualquer voodoo que existe nas Américas, ela vai estar misturada, ela vai estar reconfigurada com o catolicismo popular. O voodoo reconhece um ser supremo, comparável ao Deus Pai cristão, e um panteão de divindades menores chamadas loas. Então, os loas são divindades de um panteão que estão abaixo do ser supremo. As loas ou os loas mediam entre os seres humanos e Deus, e geralmente são associados a um ou mais santos católicos romanos. Também tem essa reconfiguração. Dentro do templo voodoo, há altares dedicados às loas, nos quais são exibidas imagens de seus santos correspondentes e oferendas de flores, frutas, alimentos cozidos, bebidas alcoólicas, velas e outros objetos simbólicos. As loas se comunicam com os fiéis por meio da possessão espiritual, durante a qual a divindade sobe no corpo de um adorador e fala à congregação por meio do devoto possuído. O objetivo de todo culto de voodoo é uma vida equilibrada, caracterizada pela harmonia com a comunidade humana, o ambiente natural e os loas e os espíritos ancestrais. Nas primeiras décadas do século XIX, o voodoo de Nova Orleans, sem dúvida, seguiu o modelo haitiano, e os devotos serviam aos loas como no Haiti, mesmo sendo recaracterizado. O voodoo emergiu como uma religião organizada, com um panteão de divindades e uma teologia estruturada. E poderosos sacerdotes e sacerdotisas, a mais famosa das quais foi Marie Laveau, né, que nós temos já uma live sobre ela, serviram a uma comunidade racialmente mista de fiéis ao longo do século XIX. É importante que a gente saiba que os fiéis do voodoo de Nova Orleans sempre foram uma comunidade mista. Não era somente e exclusivamente de pessoas de cor. A maior parte do que sabemos sobre o voodoo de Nova Orleans no início do século XIX vem de reportagens sensacionalistas de jornais da época. E a gente fez uma boa análise sobre esses jornais numa live específica sobre isso, né? Sobre o voodoo de Nova Orleans.
Os cidadãos brancos da Louisiana estavam bem cientes do papel do voodoo na Revolução Haitiana. Tentativas de insurreições de escravizados na Louisiana e em outras partes do Sul, além da agitação dos abolicionistas no Norte, deixaram as autoridades nervosas sobre qualquer reunião mista de escravizados, pessoas livres de cor e brancos. Então, sempre que se reuniam grupos assim, de mistos, né? Isso preocupava o governo. O voodoo parecia uma atividade particularmente perigosa. Não só era um potencial terreno fértil para rebeliões, como também era percebido como uma mistura horripilante. Era percebido, atenção, era como ele era percebido, como uma mistura horripilante de feitiçaria, adoração ao diabo, confraternização interracial e licenciosidade sexual. Então, é aquele estigma, né? Onde tem as pessoas praticando voodoo, então tem o ritual para Satanás, tem orgia, tem de tudo ali. Era a percepção como pecado, né? Embora a prática do voodoo nunca tenha sido de fato proibida, a polícia realizava regularmente incursões em cultos de voodoo e prendia os participantes por reunião ilegal. Então, veja o papel da polícia. A gente já teve uma live aqui sobre a questão da polícia, né? E a polícia como instrumento de repressão a todos os grupos que não seguem os padrões das elites dominantes, né? Mesmo que não haja, nunca houve uma lei proibindo o voodoo, a prática do voodoo, mesmo assim os grupos eram perseguidos, pessoas eram presas e algumas justificativas eram dadas. A crescente influência da religião começou a gerar artigos de jornal denunciando o voodoo. O primeiro relato, publicado no Louisiana Gazette em 16 de agosto de 1820, relatou a prisão de várias pessoas de cor e um homem branco sob a acusação de realizarem reuniões noturnas ilegais para, abre aspas, práticas ocultas e adoração idólatra de uma divindade africana chamada voodoo, fecha aspas. Veja que não há nada de verídico embasado nessa acusação. Primeiro, a divindade africana não chamava voodoo, né? Essa ideia de adoração idólatra, isso aí não é uma legislação, isso aqui é intolerância religiosa por parte dos protestantes, né? Essa ideia de práticas ocultas também é problemática, porque as reuniões eram abertas a todas as pessoas, né? Desde o período colonial francês, os escravizados se reuniam aos domingos em uma área atrás da cidade, conhecida como Praça Congo, para socializar, vender seus produtos e artesanatos e para dançar, tocar tambores e cantar à maneira de suas nações africanas. Para os estadunidenses, essa área era um foco de voodoo. Em 1822, John Paxton, recém-chegado da Filadélfia, escreveu em tom de desaprovação, abre aspas, a Praça do Congo é o lugar onde os negros dançam, farreiam e se debocham no Shabat, para grande prejuízo da nova geração, fecha aspas. E aí ele já está usando uma linguagem que está sendo associada à caça às bruxas, né? Que é um fenômeno da era moderna, não é um fenômeno exclusivo da Idade Média, tá? Vamos deixar bem evidente isso. Pesquise e não fale besteira. Caça às bruxas e Inquisição não é da Idade Média, é da era moderna, tá? Ele instou as autoridades da cidade a abolir a prática ou pelo menos transferi-la para algum lugar mais distante das casas onde o mal seria mensuravelmente remediado, né? Isso ficou registrado, a forma como ele se referia a essa expressão religiosa. Então, o mal, né? Ao mesmo tempo, porém, essas manifestações culturais africanas atraíam muitos espectadores brancos, nativos da Nova Orleans, estadunidenses recém-chegados e visitantes estrangeiros, que evidentemente as consideravam mais divertidas do que pecaminosas. À medida que o século XIX avançava, as autoridades estadunidenses intensificaram cada vez mais as restrições à entrada de pessoas de ascendência africana.
Um artigo do New Orleans Daily Picayune, de 31 de julho de 1850, exemplifica o crescente medo deles, combinando a ameaça de uma rebelião de escravizados com a aversão ao voodoo. Abre aspas. Apesar da severidade das promulgações contra a reunião ilegal de escravos, esse tipo de reunião parece estar aumentando rapidamente. Realizadas em segredo, elas colocam os escravos em contato com negros livres desordeiros e brancos travessos, e o efeito não pode ser outro senão promover o descontentamento, inflamar paixões, ensinar-lhes práticas viciosas e incapacitá-los para o cumprimento de seu dever para com seus senhores. O público pode ter aprendido com as recentes revelações do voodoo o que acontece em tais reuniões. As cerimônias místicas, orgias selvagens, danças, cantos, etc. A polícia deve estar constantemente atenta à importância de interromper tais práticas ilegais. Fecha aspas. Veja que nenhuma dessas palavras é estranha, até mesmo para nós, na nossa época, se apenas a gente se atentar a ouvir o que os grupos conservadores falam das religiões de matriz africana. É nesse tipo de linguagem até hoje. Em 12 de julho de 1859, a sacerdotisa voodoo Marie Laveau foi chamada perante o tribunal por manter uma, abre aspas, casa barulhenta e desordeira, fecha aspas. De acordo com o New Orleans Daily Crescent, abre aspas, Marie Clarice Laveau, FWC, que significa mulheres de cor livres, né? Female, free white women, mulheres de cor livre, sim, Free Women of Color, né? FWC. A notória bruxa que reina sobre os ignorantes e supersticiosos, como a rainha do voodoo, foi alvo de queixas por parte de seu vizinho, que acusou Marie e suas criadas de perturbarem continuamente sua paz e a da vizinhança com seus cantos e gritos infernais. A polícia afirma que o barulho era a observância infernal dos misteriosos ritos do voodoo. Essa é uma das piores formas de paganismo africano e é acreditada e praticada por um grande número de negros nessa cidade e por alguns brancos. Uma descrição das orgias jamais será suficiente para ser publicada em letra de forma respeitável. Sua Majestade a Rainha Marie foi devidamente enviada atrás. Fecha aspas. Veja, aqui é a linguagem que vai trabalhar a religião como algo misterioso, vai chamar de paganismo africano, lembrando que o termo pagão é uma invenção cristã para quem não é cristão, tá? Se na sua Bíblia aparece o termo pagão, isso é coisa do tradutor cristão, tá? Não tem nada relacionado a quem escreveu o texto, porque não havia cristianismo na época dos textos bíblicos. Tá? Então, o termo pagão é uma criação cristã para se referir a quem não é cristão. Então, e é interessante que muitos grupos não cristãos hoje em dia, principalmente grupos ocultistas, né, acabam utilizando o termo pagão para se referir a si mesmos. Mas isso é uma invenção cristã. A perseguição à comunidade voodoo se agravou após a Guerra Civil. Após a abolição da escravatura, que é uma questão simplesmente técnica, né, na prática não foi mágico e não libertou todo mundo, a regulamentação contra reuniões ilegais de escravizados e pessoas livres não podia mais ser usada como desculpa para interromper cerimônias e prender participantes. Então, a ideia de reuniões ilegais tinha mais peso quando ainda a escravidão era autorizada pelo governo. Os trabalhadores do projeto de escritores da Louisiana, LWP, coletaram aproximadamente 70 artigos de jornal sobre prisões relacionadas ao voodoo entre 1860 e 1900. E eu encontrei ainda artigos adicionais, tá, gente? Tem muito mais material
e nas referências bibliográficas vocês podem encontrar. Decretos recentemente instituídos contra a conduta desordeira, exposição de corpos nus e vadiagem em locais públicos alcançaram o mesmo objetivo, como atestam dezenas de artigos de jornais da década de 1860 até a virada do século. Então, vai ter de todo quanto é tipo de justificativa para acabar com as reuniões de voodoo, né, da prática religiosa. Durante a reconstrução, crioulos brancos juntaram-se aos estadunidenses em um frenesi de negrofobia provocada pela resistência à igualdade racial e pelo horror de serem governados por negros. Então, a gente vê aqui como a supremacia branca ela vai espernear de qualquer maneira para se ver livre de se enxergarem como iguais aos negros. O voodoo foi usado para reforçar argumentos sobre a ignorância e a barbárie de pessoas de ascendência africana e para justificar a separação legalizada das raças. Então, é um tipo de distorção da realidade para justificar o injustificável, né? Na década de 1890, com a segregação firmemente estabelecida, a grande imprensa se deleitava em zombar de qualquer coisa de origem africana. Um dos exemplos mais flagrantes desse gênero vem do New Orleans Times Democrat, de 24 de junho de 1896, no qual uma cerimônia de voodoo, na véspera de São João, é descrita sob o título Dança dos Voodoos, celebração bizarra da véspera de São João. Um gato vivo devorado pelo rei do voodoo. Cenas incomparáveis de selvageria nos pântanos de Pontchartrain. Fecha aspas. Após detalhar os preparativos para a cerimônia, incluindo a fervura de um gato preto, o repórter lançou-se em uma descrição estereotipada da orgia voodoo. Abre aspas. Os voodoos haviam se emocionado tanto que começaram a rasgar suas roupas, até que finalmente quase meia centena de selvagens negros apaixonados dançaram tão nus quanto os ilhéus ao som de crânios de boi e tambores, ao canto estranho das bruxas e às exclamações agudas de machos e moças. Olha a linguagem que está sendo usada, hein? No auge da festa, o rei apagou o fogo com um chute, e a luz das brasas virou o caldeirão no chão, e agarrando o gato com os dedos, começou a enfiar a horrível massa na boca, enquanto os outros seguiam o seu exemplo. A dança agora não passava de mais lasciva e ultrajante orgia. Fecha aspas. Veja a escolha das palavras. Gente, linguagem é política. A escolha das palavras é política, tá? É uma forma de violência específica. E a gente tem que aprender, já está mais do que na hora da gente aprender que palavras específicas, a ausência de certas palavras e a presença de certas palavras é uma escolha política, é uma escolha de poder. Veja quando eles chamam homens de machos e mulheres de moças. Olha o que está implícito aqui na ideia de animalização dos homens. Tá? Perceba a forma que é descrita. Tá? Assim como forasteiros voyeuristas eram atraídos pelas danças da Praça Congo, eles se aglomeravam nas margens do Lago Pontchartrain na esperança de testemunhar e se excitarem e se divertirem com as ilegais e, entre aspas, pecaminosas celebrações de voodoo da véspera de São João. De fato, os próprios negros estavam começando a explorar o potencial comercial do voodoo, encenando cerimônias falsas pelas quais cobravam entrada. Então, como as pessoas negras tinham oficialmente deixado a escravidão, se tornaram cidadãos de segunda classe, não tinham emprego, não tinham possibilidade de dignidade de vida mínima, eles viram nas cerimônias do voodoo uma oportunidade para sua própria subsistência. Então, o que eles criaram? Eles começaram a criar encenações. Eles querem ver coisas
do diabo, eles querem ver coisas extraordinárias, excêntricas, né? Então nós vamos fazer um teatro aqui para eles, mas para ver eles têm que pagar. Então eles criaram uma oportunidade de conseguir a sua subsistência aqui. Foi somente no final da década de 1930 e início da década de 1940 que se fez alguma tentativa séria de documentar o voodoo do século XIX, tá? Que tentou-se fazer algo assim, fora dessas encenações extravagantes, fora dessas encenações pirotécnicas, né? Sob os auspícios da administração do projeto de obras da época da Depressão, os pesquisadores de campo do projeto de escritores da Louisiana, LWP, entrevistaram aproximadamente 70 idosos negros de Nova Orleans que se lembravam do voodoo como ele existia nas décadas de 1870 e 1890. Não havia testemunhas vivas de ritos e práticas anteriores, tá? As narrativas coletadas pela LWP apresentam o voodoo de Nova Orleans como uma versão diluída do voodoo haitiano, tendendo mais para o catolicismo popular. Os nomes dos Loas haviam quase desaparecido e eram os santos que eram chamados para resolver problemas cotidianos e auxiliar em trabalhos mágicos. As entrevistas do projeto de escritores da Louisiana concentram-se nas lembranças dos informantes sobre a mais famosa sacerdotisa do século XIX, Marie Laveau. Muitos se lembram dos altares elaborados em sua casa, na rua Saint-Denis, dos cultos semanais realizados ali e nas casas de outros membros da sua congregação, e das grandes celebrações da véspera de São João às margens do lago Pontchartrain. Marie Dedé, que quando menina brincava com os netos de Marie Laveau, relembrou o interior da casa na rua Saint-Denis. Abre aspas. Ela tinha todos os tipos de imagens de santos e flores no altar. Na sala da frente, perto da porta, ela tinha um grande Santo Antônio e o virava de cabeça para baixo em seu quintal quando tinha trabalho para fazer. Charles Raphael, membro da congregação de Marie Laveau, também descreve os altares. A Santa Marrom, mencionada aqui, era a padroeira dos escravizados fugitivos. O nome vem da palavra espanhola cimarrón, ou chimarrón, né? Na sala da frente, ela tinha um altar para amuletos de boa sorte, amuletos para ganhar dinheiro, amuletos para segurar o marido. Nesse altar, ela tinha uma estátua de São Pedro e São Marrom, um santo de cor. Nos fundos, Marie tinha um altar para um trabalho ruim. Nele, ela preparava amuletos para matar, para afastar, para acabar com casos amorosos e para espalhar confusão. Era encimado por estátuas de um urso, um leão, um tigre e um lobo. Fecha aspas. Tais descrições assemelham-se aos altares vistos nos templos de voodoo haitianos. Os discípulos de Lavaux, Charles Raphael, Raymond Rivaros e Oscar Félix falaram de seus serviços semanais. Esses eram às vezes chamados de parterres, referindo-se ao costume de preparar um banquete para os espíritos em uma toalha de mesa branca, estendida no chão, um ritual também encontrado no voodoo haitiano. O pano era coberto com oferendas, geralmente arroz e ervilhas, frutas e vegetais frescos e velas de várias cores simbólicas. A música era tocada por um coro de cantores e um velho que tocava acordeão. As reuniões terminavam com um banquete comunitário. Uma celebração da véspera de São João foi descrita por Oscar Félix, que, quando jovem, fora um dos cantores nas cerimônias de Marie Laveau. Compare sua narrativa com o relato escabroso do jornal citado. Então, veja, a gente viu agora há pouco como que o jornal descreveu o ritual, né? Agora vamos ver a descrição do ritual por alguém que estava dentro do ritual. Abre aspas. Havia um altar no chão com uma grande cruz no fundo e imagens de São Pedro e São João. Quando estavam prontos para abrir a reunião, todos se ajoelharam diante do altar e batiam 3 vezes no chão, por fé, esperança e caridade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois disso, cantávamos. Era uma missa em uma igreja comum. Quando essa parte da cerimônia terminava, eles faziam a dança crioula.
Os homens colocavam argolas de metal nos joelhos que tilintavam e chacoalhavam. Após a dança, todos se curvavam e rezavam o Pai Nosso. É claro que todos nós ficávamos depois para comer, beber e nos divertir. Fecha aspas. É evidente nas entrevistas do projeto de escritores de Louisiana que alguns brancos aceitavam o voodoo como uma religião legítima. Muitas dessas narrativas enfatizam a composição interracial da congregação e da clientela de Marie Laveau, afirmando que a frequência às suas reuniões era frequentemente mais branca do que negra, e que ela fez fortuna servindo aos brancos ricos. Relatos jornalísticos da época se debruçam com evidente satisfação sobre o número de participantes brancos respeitáveis presos durante abatidas policiais em cerimônias de voodoo. Na virada do século XX, todos os sacerdotes e sacerdotisas poderosos e carismáticos estavam mortos, e nenhum novo líder surgiu para substituí-los. O voodoo, como religião organizada, havia sido completamente reprimido pelo sistema legal, pela opinião pública e pela igreja cristã. Educadores e pastores da comunidade negra ensinavam seus eleitores a se envergonharem de suas crenças voodoos, e aqueles que aspiravam à classe média negavam veementemente qualquer associação com a prática. Os recém-chegados negros estadunidenses protestantes e os nativos negros da Nova Orleans, que se converteram ao protestantismo, equiparavam o voodoo à adoração ao diabo e o renunciavam completamente. Outros se voltaram para as igrejas espirituais negras, uma mistura de catolicismo romano, espiritualismo e pentecostalismo que preserva elementos do voodoo. Então, veja, no final das contas, o que restou do voodoo foi associado agora, foi misturado com as práticas das igrejas espirituais negras, tá? Que mistura o catolicismo romano, o espiritualismo, o pentecostalismo, e que preserva esses elementos do voodoo misturados, tá? Mas vamos ver uma outra percepção do voodoo. Deixa eu só ver se tem comentários. Daí a gente vê uma outra percepção do voodoo como fraude. Deixa eu ver aqui. Comentário. Juliana Rosmaninho, membro do canal. Boa noite, professora e colegas. Boa noite, querida. Seja muito bem-vinda. Jesus da Shopee, boa noite, Juliana. São as melhores assistindo a live. É isso aí. Eduardo de Sá, obrigada pela presença. Larissa Bebel, cheguei! Larissa, que saudade, hein, querida? Que bom que está aqui. Eduardo Sá, boa noite, professora. Boa noite, querido. Seja muito bem-vindo. Jesus Chupi, dando boa noite para o pessoal. É isso aí, Larissa. Olha, Jesus da Shopee já ganhou um livro maravilhoso. Ah, que maravilha. Eduardo Sá, aqui no Maranhão, o culto dos voodoos é forte nas terreiros de tambor de Minas e Terecô. Ah, que legal. Muito bom saber, viu, Eduardo? Obrigada pela informação. E é uma expressão religiosa que não tem muita repercussão, né? Que é meio silenciada. Poucas pessoas sabem dessas comunidades, né? Mas muito obrigada por colocar aqui para gente. Tiago Faria Mello, membro do canal, boa noite, seja muito bem-vindo. Jesus da Shopee, as religiões de matriz africana foram criminalizadas lá também. Eu até já tinha visto em filmes, mas nunca me liguei que isso realmente aconteceu. Minha nossa, é verdade. E olha, eu já vou continuar, porque a gente só falou da parte da percepção do voodoo como pecado, mas a gente ainda vai falar da questão da fraude, do entretenimento e da religião, tá? Não saio. Juliana Rosmaninho, é nóis, Jesus. Juliana Rosmaninho, como cresci em religião de matriz africana, esse assunto me pareceu bem interessante. Sim, as relações são bem paralelas mesmo, que bom. Larissa Berbel, e a teologia do domínio quer exterminar a cultura originária de qualquer povo, com certeza. Monoteísmo, gente, olha, as monoculturas, né? Quando eu falo monocultura, a gente tem as monoculturas da fé, que são os monoteísmos, a monocultura da relação, que é a monogamia, e as monoculturas da terra, né? Então, qualquer monocultura, gente, é supremacista e não vai aceitar as expressões religiosas
nativas, né? Ou como a gente está vendo aqui, o voodoo não é uma expressão religiosa nativa, ele vai ser uma elaboração nativa de várias expressões religiosas, né? Misturas. Mas isso é inaceitável para a supremacia branca, né? Eduardo Sá, até parece que esses relatos se referem a Codó Maranhão. Aqui a perseguição foi cruel. Para a gente ver que existe um padrão nas classes dominantes brancas, né? De perseguição. Cláudia Quebleres, boa noite a todos, membros do canal. Seja muito bem-vinda, querida. Obrigada pela presença. Larissa Berbel, interessante que pela história do Louisiana, os brancos ainda se colocavam no poder. Não à toa vimos essas chacotas até em desenhos animados, cheios de negros retratados de forma racista e demoníaca. Com certeza, isso aí está muito próximo da gente. O famoso voodoo é para Jacu, no Pica-Pau também foi um exemplo que chegou aqui na América Latina. É verdade, é verdade. Bem lembrado, Larissa. Obrigada, viu? Cacá, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada pela presença. Que bom. Tiago Faria Mello. Por lá também tem o Rudu, que aparece em filmes como Pecadores, por exemplo. Você viu esse filme? Adorei. Vi e adorei. Eu já vi umas 3 vezes o filme. Gente, assistam Pecadores. E eu vou falar do Rudu daqui a pouco. Na verdade, eu vou falar agora. Tá? O que é a diferença do voodoo para o Rudu. Já falo, tá, Thiago? Mas olha, bem lembrado do filme, hein, Thiago? Assistam Pecadores, gente. Maravilhoso. Haramuri, a ficção, um defeito de cor tem tudo a ver com esse tema. Sim! Gente, esse livro é leitura obrigatória. Leiam, assistam Pecadores e leiam Um Defeito de Cor. Já sorteei esse livro aqui no canal, hein? Obrigada pela lembrança, hein, Haramuri? Muito bons comentários. Gente, a gente acabou de ver a percepção do voodoo como pecado. Agora, a gente vai ver a percepção do voodoo como fraude. Então, nós estamos vendo como os grupos dominantes enxergam o voodoo, como as pessoas vão perceber e atacar ou estigmatizar o voodoo. Então, a gente acabou de ver essa visão de pecado, e agora a gente vai ver essa visão de fraude. Tá? Então, à medida que o elemento religioso do voodoo foi sendo submerso, preservado apenas em seitas marginais, e veja, quando eu falo seitas aqui, eu estou falando de divisões, grupos que saíram de outros grupos, né? Não é num sentido pejorativo. Então, preservado apenas em seitas marginais como as igrejas espirituais, seu componente mágico evoluiu para a prática conhecida como Hoodoo. E o Tiago Faria Mello parece que adivinha o que eu vou falar, né? Que maravilha. Então, a partir dessa imersão nas igrejas espirituais, então o componente mágico vai se tornar uma prática conhecida como Hoodoo. Enquanto o voodoo se preocupava em manter o bem-estar espiritual dos adoradores que serviam as divindades africanas e os ancestrais, o Hoodoo visa controlar ou influenciar eventos e pessoas, oferecendo saúde, sorte, amor, dinheiro, emprego, proteção, justiça e vingança. Então, na verdade, o que nós já falamos aqui que não existe diretamente uma diferença entre religião e magia, mas se fosse possível fazer essa distinção, é como se o voodoo fosse uma religião e o hoodoo fosse uma magia, uma prática mágica, tá? Porque a tendência do hoodoo é essa prática de influência sobre eventos e pessoas, tá? Mas a gente já viu que religião e magia não é tão distinto assim, tá? Os trabalhadores ou médicos do Hoodoo operam estritamente um a um, realizando rituais e formulando encantamentos, conhecidos na Louisiana como grigris. Então, os grigris são os encantamentos do Hoodoo. Tá?
Então, o Hoodoo de Nova Orleans assemelha-se a práticas mágicas de origem africana encontradas em outras partes do sul dos Estados Unidos, mas exibe uma influência decididamente católica romana, incorporando o uso de altares, velas, incenso, óleos, água benta e imagens de santos. Então, vai acabar acoplando elementos da Igreja Católica e misturando tudo. Então, durante as primeiras décadas do século XX, muitos médicos e conselheiros espirituais negros do Voodoo trabalhavam em suas casas, em pequenos escritórios ou lojas, vendendo ervas e grigris caseiros, os encantamentos, né? Além de pós, banhos, lavagens, óleos, perfumes, incensos e velas conhecidos como produtos espirituais. Apesar do desprezo e da desaprovação dos brancos por tudo que era africano, alguns brancos da Nova Orleans também se tornaram empreendedores do voodoo e lucraram com a crença de seus clientes negros. Então, aqui é importante que a gente perceba que vai haver uma questão aqui de que os brancos vão começar a tomar conta da prática. E os brancos vão começar a tirar dinheiro dos negros usando o voodoo. Tá? Então, alguns desses comerciantes, negros e brancos, acreditavam na eficácia de seus produtos, e alguns eram charlatões. Pesquisadores do campo da Louisiana, do Louisiana Writers Project, né, dos escritores, do projeto dos escritores de Louisiana, entrevistaram vários empreendedores espirituais de Nova Orleans no final da década de 1930 e início da década de 1940, observando atitudes em relação aos seus clientes. Autoridades locais, estaduais e federais tentaram impedir esse comércio que era visto como fraudulento. E aí a gente vai ter a percepção do voodoo como fraude a partir desses charlatões que vão se infiltrar no voodoo. No século XIX, o voodoo era percebido pelos anglo-protestantes, né, chegados a Nova Orleans, como uma ameaça à moralidade e à segurança pública. Na virada do século XX, os brancos sentiam-se firmemente no controle, e em vez de perceber os afrodescendentes como pecadores e perigosos, viam-nos como ignorantes, supersticiosos e infantis. Uma classe dominante paternalista buscava proteger os negros contra a exploração por membros de sua própria raça, ou por brancos inescrupulosos. Aí surgem os salvadores brancos, né? Nova Orleans instituiu estatutos contra curas, adivinhações e obtenção de dinheiro sob falsos pretextos. Era necessária uma autorização para operar qualquer tipo de negócio. Leis estaduais recentemente aprovadas tornaram crime praticar medicina sem licença. E aí os curandeiros, né, os médicos tradicionais, foram tidos como fraudulentos. Leis federais contra a fraude postal foram invocadas contra aqueles que realizavam comércio de voodoo pelo correio. A condenação por fraude postal acarretava uma pena penitenciária. Esses regulamentos foram usados para processar, multar e prender muitos trabalhadores negros do voodoo. Do início da década de 1900 até a década de 1940, dezenas de artigos sobre prisões por fraudes relacionadas ao voodoo apareceram em jornais de Nova Orleans. O tom desses artigos era irrisório. Citações dos acusados eram feitas em dialeto exagerado e o nome e endereço do réu eram sempre publicados. Pense, gente, além de estigmatizar, de usar linguagem bem pesada contra essas pessoas, ainda mais era publicado o endereço deles e o nome deles. E isso, claro, que vai dar margem para linchamento, né? Marcus Christian e Catherine Dillon documentam 40 artigos de jornal sobre prisões relacionadas ao voodoo entre 1901 e 1939. Vários negros de Nova Orleans foram condenados por fraude postal e sentenciados à penitenciária federal. O caso mais divulgado foi o de Rockford Lewis, que vendia sachês, feijões da sorte, medalhas e o óleo reumático Salve Sua Vida pelo correio. Em 1934, ele foi investigado por fraude postal pelos Correios dos Estados Unidos. Lewis foi acusado de enviar cartas e circulares, alegando que compreendia perfeitamente as queixas e os desejos daqueles que se correspondiam com ele e que poderia curar seus males e realizar seus desejos mediante o pagamento de uma taxa específica.
Rockford Lewis passou 2 anos na penitenciária federal. Muitos dos comerciantes brancos de Voodoo eram farmacêuticos legítimos, que começaram a formular e vender produtos espirituais em resposta às demandas de seus clientes negros. E até algumas décadas atrás floresceu em Nova Orleans um tipo de negócio popularmente conhecido como drogaria Voodoo. Os clientes pediam pós, águas e óleos mágicos, e os farmacêuticos, vendo que havia dinheiro a ser ganho, formulavam misturas inofensivas de giz em pó, ácido bórico, álcool, água ou óleo, às quais eram adicionados corantes e aromas. Essas misturas eram vendidas como pó do amor, para atrair o objeto do desejo, pó dos pés quentes, para fazer um adversário sair da cidade, água de guerra, para causar discórdia na casa de um inimigo, sabonete líquido para banho e chão, John the Conqueror, o João Conquistador, né? Para dar força e proteção ao corpo e à casa do usuário, óleo de cão da sorte, para sucesso em jogos de azar, ou óleo de curvatura, para submeter outras pessoas à sua vontade. Incenso e velas também eram vendidos para fins mágicos. Mas veja que tudo isso era por farmacêuticos brancos. Os comerciantes de Voodoo floresceram na South Rampart Street, um vibrante distrito comercial negro acima do French Quarter. O mais famoso deles era o Cracker Jack Drugstore, localizada no número 435 da South Rampart. A Cracker Jack pertencia ao Dr. George A. Thomas, um farmacêutico branco que abriu uma farmácia comum em 1897 e eventualmente se tornou um empreendedor do Voodoo. Um artigo de Edward Clayton, A Verdade sobre o Voodoo, foi publicado na edição de abril de 1951 da revista Ebony, sob o título Apesar das alegações de que o culto está morto, as práticas do Voodoo ainda florescem como uma organização lucrativa em Nova Orleans. Clayton expressou a opinião de que o Voodoo, hoje na verdade o Hoodoo, né, era uma exploração fraudulenta de superstições afro-estadunidenses. Mas veja de que maneira isso foi percebido e através de que práticas isso acabou sendo notado, né? O artigo descreve a Cracker Jack como um lugar de aparência um tanto desolada e sombria que tem feito um negócio lucrativo vendendo tais produtos por mais de 2 gerações. Numa ilustração encontrada a um prédio de 2 andares, sem nada que indique que era o principal fornecedor de artigos para Voodoo em Nova Orleans. Uma pequena placa diz simplesmente Cracker Jack, e anúncios de Ex-Lax, Radacol, Steinbeck e Gillette podem ser vistos nas vitrines. A legenda abaixo da ilustração diz o seguinte, abre aspas, os antigos dizem que os proprietários exibiam raízes, ervas e outros itens com tanto destaque e tinham um comércio tão ativo que a polícia foi acionada para investigar. Fecha aspas. E aí a gente percebe essa outra parte do Voodoo sendo vista como fraude a partir de empreendimentos de pessoas brancas. Tá? E aí a gente vai ver que começa-se um jogo de interesses. E hoje em dia a gente tem muito isso também, né? A gente vai perceber agora, quando a gente falar do Voodoo sendo percebido como entretenimento, o quanto de pessoas brancas que ganham fama, que ganham exposição, né, projeção social, à base de propagandas de culturas e invenções negras. É aquilo que a gente chama de apropriação cultural, quando uma pessoa ela acaba recebendo crédito e os lucros por algo que é especificamente criação de outra cultura, né? E não dá os devidos créditos. Né? Isso é extremamente comum na branquitude. Tá? Então vamos lá para a próxima percepção do voodoo, que é a partir do entretenimento. Lembrando que os slides estão em formato PDF já na pasta do Drive do Espaço das Deusas, que é a comunidade de membros do canal. Voodoo como entretenimento.
O voodoo de Nova Orleans tem sido frequentemente sensacionalizado por jornalistas e escritores de ficção. No século XIX, o voodoo era retratado como maligno, assustador e extremamente sexual. Enquanto essas obras anteriores tinham a intenção de servir como contos de advertência, as produções dos escritores do século XX tinham como objetivo entreter e gerar lucro para seus autores. O voodoo é percebido como irresistivelmente assustador e sedutoramente erótico, como exemplificado em Fabulous New Orleans, de Lily Saxon, Voodoo em New Orleans, 1946, de Robert Tallant, e Mysterious Marie Laveau Voodoo Queen, de 1956, de Raymond Martinez. Então, você vai ter uma literatura específica que vai criar essa sedução, esse erotismo em torno do voodoo. Tá? Esse Fabulous New Orleans é uma obra da Lyle Saxon que vai criar esses estereótipos. Tá? Então, veja, não é porque fala de voodoo que é histórico, que é verídico. Né? A maior parte dessas obras, e essas que todas essas que eu citei, elas são obras que vão criar estereótipos e tratar o voodoo como entretenimento e desprezando a realidade histórica, tá? E desprezando também a questão religiosa. Então, esses livros permaneceram enormemente populares e ainda estão em circulação. Voodoo em New Orleans, de Talent, uma adaptação racista e sensacionalista de entrevistas e outros materiais compilados pelo Louisiana Writers Project, ainda é considerado por muitos como a fonte preeminente sobre o voodoo da Nova Orleans. Então, veja, a gente tem que ter senso crítico e tem que começar a perceber que essas literaturas elas reforçam racismo e sensacionalismo em torno da realidade do voodoo em Nova Orleans, tá? No mesmo gênero, a sacerdotisa do século XIX, Marie Laveau, foi tema de 3 romances: de Voodoo Queen, de 1956, de Tallant, um romance de Francine Prose, simplesmente intitulado Marie Laveau, de 1977, e Voodoo Dreams, a Novel of Marie Laveau, um romance de Marie Laveau, 1993, de Jewel Parker Rhodes. Após os excessos do voodoo em Nova Orleans, Voodoo Queen, de Tallant, é surpreendentemente manso. Marie Laveau, de Prose, é pura fantasia. E Voodoo Dreams, de Rhodes, transbordando sexo e violência, é o mais explorador e o menos historicamente preciso. Tá? Então, a gente tem que ter consciência dessas problemáticas dessa literatura. O filme Coração Anjo, de 1987, também com conteúdo sexual e violento, associa o voodoo de Nova Orleans ao satanismo. A sequência de filmes Brinquedo Assassino, de 1988 até 1991, acho que são 4 ou 5 filmes, né? E a série de 3 temporadas produzida posteriormente em 2021, estigmatiza o Loa criador Dambalá, que é uma divindade voodoo, né? E a cultura voodoo como instrumento de um serial killer, né? É importante que a gente perceba que dentro dessa obra de entretenimento, nós temos toda uma estigmatização de uma divindade voodoo, que é o Loa Dambalá, né? Que é especificamente utilizada nessa série, nesses filmes, como um instrumento de um serial killer, né? Só para vocês conhecerem, essa aqui é uma ilustração de um artista haitiano, de Hector Hippolyte, do Dambalá, né? A tocha. Dambalá é uma divindade criadora no voodoo. Tá? Não é nada do que é retratado especificamente na série e nos filmes do Brinquedo Assassino do Chuck, né? Começando na década de 1960 e continuando até os dias atuais, o voodoo de Nova Orleans tornou-se entretenimento e atração turística. Antes de eu falar nessa questão do turismo, gente, deixa eu só lembrar vocês de um filme específico que é o Exorcista. Nós, na live
na última live que na live que nós falamos sobre o voodoo, eu falei sobre o Papa Legba, né? Falei sobre várias séries e filmes onde o voodoo aparece, a Princesa e o Sapo e tanta coisa assim, né? Mas eu quero reforçar a questão do filme do Exorcista, para vocês perceberem a linha de demonização da religião. Porque no primeiro filme do Exorcista, lembram que a estátua do Pazuzu é uma divindade suméria, né? E a estátua do Pazuzu é encontrada no Iraque. No filme, do primeiro filme do Exorcista. Então, você vai estar lá o Pazuzu, a estátua, que é encontrada no Iraque. E aí você tem toda a demonização, tanto do objeto, né, de uma divindade antiga, quanto da região do Iraque, né? Que é um alvo dos Estados Unidos, né? Na época era um alvo maior ainda nos Estados Unidos. Beleza. Vocês viram que no novo filme do Exorcista, aonde que o demônio saiu? Saiu do Haiti, do voodoo haitiano. Se você assistir o novo filme do Exorcista, você vai ver que eles mudaram a demonização. Eles demonizaram o voodoo haitiano. Então, o demônio, ele sai dali, a partir do filme do último filme do Exorcista. O filme mais recente, né? Para 2025. Então, percebam a forma como esse entretenimento também vai associar e demonizar as expressões do voodoo. Tá? Deixa eu só ver os comentários aqui. Eduardo Sá, Papa Legba era o loa principal no Haiti. Em Cuba recebeu o nome de Elegba ou Eleguara. E no Maranhão chegou no Codó com o nome de Pai Légua Bujibuá. Poxa, obrigada, Eduardo, por essas informações atualizadas e contextualizadas. Muito obrigada mesmo. Bolados do Catnip, live interessantíssima. Obrigada, querido. Thiago Faria Mello, filmes de zumbi também retratam o voodoo, mas acredito que seja haitiano. Tem que perceber isso. No caso do Exorcista, do filme mais recente, é do voodoo haitiano que eles se referem. No caso do Brinquedo Assassino, do Chuck, eles trabalham com o voodoo. Eu não sei se é o haitiano. É possível que seja o haitiano também, por causa do Dambalá, né? Tem que só verificar essa informação. Mas o Dambalá é um loa, né? Então, de qualquer forma, é do voodoo. Larissa Berbel, inclusive, a gente tem estatueta do Pazuzu. Tenho. Tá aqui. Tá aqui, meu Pazuzu. Então, gente, e eu falo sobre ele na live sobre Lilith, tá? Aqui no canal. Depois vocês podem procurar ali a minha live sobre Lilith e sua mitologia, e eu falo sobre a mitologia do Pazuzu, tá? Porque tem relação. Obrigada, Larissa. Beleza, gente. Então, continuando, deixa eu só projetar aqui para vocês. Então, começando na década de 1960 e continuando até os dias atuais, o voodoo de Nova Orleans tornou-se entretenimento e atração turística. A maioria dos novos empreendedores do voodoo são brancos, lucrando com o desejo de forasteiros de experimentar o que consideram exótico, excitantemente pecaminoso ou cômico. Tá? Isso. Lojas do French Corner, catálogos de vendas por correspondência e páginas da internet vendem amuletos piegas, bonecos de voodoo feitos na China, dentes e garras de jacaré, pés de galinha abençoados, entre aspas, né? Feijões mojo mágicos de Marie Laveau e baratas voodoo de Nova Orleans, de plástico, né? Bem como as tradicionais velas, óleos, pós, banhos, incensos e ervas.
Diversas empresas oferecem passeios a pé por locais de voodoo que combinam fatos históricos com uma generosa dose de ficção. Importante saber disso. E por uma taxa adicional, os turistas podem assistir a uma cerimônia voodoo encenada. Claro que nada representando a realidade. Brochuras de excursões encontradas no French Quarter anunciam um passeio mágico de voodoo Marie-Laveau, aventura noturna de voodoo assombrado e pântano fantasma, passeio pela cidade dos mortos e história do voodoo. O catálogo da Louisiana comercializa kits executivos de voodoo Marie-Laveau como presentes humorísticos. O site Voodoo Autêntica, sediada em Nova Orleans, anuncia que a empresa oferece entretenimento ritual autêntico, uma linha completa de bonecos e artesanatos de voodoo, trabalho espiritual e consultas por praticantes experientes e muito mais. E eu fui conferir, né? Porque eu ouvi falar desse site, e eu fui lá. E é www.voodooshop.com. E na capa do site aparece essa foto aqui, que é da loja física. E o que me chamou a atenção nessa foto, gente? Você tem um casal negro e uma pessoa branca aqui, tá? E o que você tem aqui especificamente é uma vendedora branca e um casal de visitantes negros. O dinheiro de quem está entrando para esses comércios? Quem está ganhando com esse comércio? Os brancos, tá? Os serviços de planejamento de convenções e eventos especiais da Voodoo Autêntica oferecem tematização de festas no local, shows divertidos e rituais de voodoo, leitores psíquicos e comodidades da convenção, incluindo bonecos de voodoo e bolsas gris-gris, feitos à mão em Nova Orleans e abençoados por praticantes autênticos, criados com etiquetas personalizadas exibindo o nome e o logotipo da sua empresa. Exatamente isso que você ouviu. O Voodoo Autêntica também organiza a Voodoo Fest, um evento realizado no dia de Halloween na Praça Congo, com comida, música, bonecos de voodoo artesanais, poções, gris-gris, consultas espirituais e um autêntico ritual ancestral de voodoo e dança da cobra ao anoitecer. Olha no que isso se transformou, gente. Ignorando toda a realidade das práticas religiosas, espirituais, desses grupos que estão espalhados por inúmeros lugares nas Américas. Até no Maranhão, como a gente acabou de ouvir aqui do nosso amigo. E pense que toda essa realidade está sendo usada, instrumentalizada, para brancos levarem o dinheiro. Até alguns anos atrás, os visitantes do French Quarter teriam encontrado o auto-intitulado médico voodoo, conhecido como Homem-Galinha, assim apelidado porque seu ato incluía morder cabeças de galinhas vivas. Vestido com uma fantasia de ossos, dentes e penas, o Homem-Galinha cobrava dos turistas para posarem para fotos, fornecerem números de loteria e formularem griguires. Quando o Homem-Galinha morreu em dezembro de 1998, o dono de uma boate no French Quarter pagou por um funeral de jazz voodoo que combinava empreendedorismo e prática autêntica. O serviço foi conduzido por duas das sacerdotisas voodoos mais conhecidas da Nova Orleans, Ava Kay Jones e Miriam Chamani. As cinzas do Homem-Galinha foram colocadas em um carro funerário puxado por cavalos e levadas a um tradicional desfile de bandas e metais pelo French Quarter, que é a quadra francesa, né? O voodoo tem sido explorado pelos promotores do New Orleans Saints, um time de futebol americano notório por sua má sorte. Reza a lenda que a construção do New Orleans Superdome deslocou um antigo cemitério, daí a incapacidade dos Saints de vencer um jogo em casa. Uma boneca de voodoo de 4,5 metros de altura foi pendurada do lado de fora do Superdome
e depois enterrada em um local secreto em uma tentativa frustrada de interromper a sequência de derrotas do time. Em 2001, auxiliados por uma cerimônia pré-jogo realizada pela sacerdotisa do voodoo Ava K. Jones para livrar o campo de jogos de espíritos malignos, o Saints derrotou milagrosamente o St. Louis Rams no Super Bowl, gerando um artigo jubiloso no New Orleans Times Picayune, anunciando que a maldição foi desfeita. E tem foto, gente. Tá aqui a foto da sacerdotisa Ava K. Jones que realizou a cerimônia voodoo para livrar o Superdome dos espíritos malignos antes dos Saints enfrentar o Rams nas playoffs de 2000, né? Que foi os jogos preliminares para a disputa em 2001, né? Então, essa foto é da sacerdotisa Ava K. Jones fazendo o seu ritual no estádio. Um pastor de uma igreja protestante suburbana sentiu-se compelido a responder, claro, né? Não podem ficar quietos, com uma carta ao editor afirmando que, abre aspas, como cristão devoto, estou profundamente ofendido com a decisão de ter uma sacerdotisa voodoo com cobra e tudo realizando um ritual. Muitos cristãos não acham o voodoo divertido ou inofensivo. Por favor, não vamos repetir esse ato que é ofensivo para uma população significativa de fãs. Fecha aspas. Perdeu uma oportunidade de ficar quieto, né? Muito bem, e agora vamos para o voodoo como religião. Essa é outra percepção, né? Longe do cenário turístico da French Quarter, do salão de convenções e do Superdome, encontram-se de fato práticas religiosas e mágicas autênticas de base africana, algumas remanescentes de tempos antigos, algumas importações recentes e algumas revivescências. Em bairros periféricos, fornecedores de ervas e produtos espirituais atendem a uma clientela majoritariamente afro-americana e latina, de membros de igrejas espirituais, praticantes de voodoo, seguidores da santeria, devotos do voodoo ou alguma combinação desses sistemas de crenças. Tem havido um aumento do interesse pelo voodoo entre estadunidenses negros e brancos com alto nível de escolaridade. Isso deve ser visto como um renascimento do voodoo, não uma continuação da religião como era praticada nos séculos XVIII e XIX. O voodoo tradicional de Nova Orleans estava praticamente morto no início do século XX, preservado apenas em resquícios que sobrevivem nas igrejas espirituais negras e no voodoo ainda praticado por alguns nova-orleanos negros mais velhos. A religião, como existe hoje, assemelha-se mais ao voodoo haitiano ou à santeria cubana do que ao voodoo de Nova Orleans, descrito por anciãos das comunidades entrevistados pelo projeto de escritores da Louisiana no final da década de 1930 e início da década de 1940. Sacerdotisas contemporâneas e alguns sacerdotes servem a uma comunidade multirracial de classe média de fiéis e são estudantes sérios do voodoo. Todos esses indivíduos, de diversas maneiras, servem aos fiéis sinceros e buscam informar ao público sobre a religião voodoo por meio de workshops, sites e boletins informativos. Então, isso é importante reforçar, gente, que quando uma religião ela renasce, ela não é a mesma dos séculos anteriores, tá? Ela vai ter a identidade do grupo que a pratica. Isso é importante. A sacerdotisa Miriam William Chamani, uma mulher afro-estadunidense originária do Mississippi, foi bispa da Igreja Espiritual de Todas as Nações Angel, em Chicago, antes de vir para Nova Orleans para estabelecer o templo espiritual voodoo nos limites do French Quarter, em frente à Praça Congo. O templo espiritual voodoo abriga uma pequena loja, um santuário interno para consultas e um santuário repleto de altares dedicados aos santos e divindades do voodoo e da santeria. As cerimônias são realizadas no pátio dos fundos. O site, gente, é voodoospiritualtemple.org, tá? Tá aqui na tela e vocês podem acessar para conhecer o trabalho religioso de fato deles, né? E essa aqui é a foto que está no site, tá? Não está muito
boa foto, né? Mas é a foto que está lá no site da sacerdotisa Miriam Williams Chamani. Sally Ann Glassman, uma judia do Maine com formação em artes cênicas, juntamente com seu parceiro Shane Norris, um ex-engenheiro, administram a loja Island of Salvation no bairro racialmente misto de Bywater. Glassman e Norris foram iniciados no voodoo do Haiti. Serviços autênticos de voodoo são realizados em sua casa próxima ou ao ar livre, nas ruas ao redor. Sim, uma judia, tá? Ava K. Jones, aquela que estava nos jogos lá, né? Vem de uma família de crioulos católicos romanos tradicionais da Louisiana de cor. Disse que sua mãe e avó tinham poderes espirituais. Ela é bacharel em francês e espanhol e formada em direito pela Universidade de Loyola. Tornou-se iniciada no voodoo no Haiti e posteriormente foi iniciada nos Estados Unidos em Orisha Voodoo. Olha, é uma outra vertente, o voodoo de orixás, tá? Orisha Voodoo. A variante afro-estadunidense da santeria. Jones, possivelmente a mais conhecida das sacerdotisas do voodoo de Nova Orleans, também é a menos acessível. Ela trabalha em casa, o endereço nem consta na lista telefônica e é preciso agendar consultas com bastante antecedência. A compreensão e a aceitação do voodoo também foram fomentadas por instituições públicas e em 1996 o Festival de Jazz e Patrimônio de Nova Orleans destacou o artesanato, a música e a religião do Haiti. Ava K. Jones comparece todos os anos ao Festival de Jazz e Patrimônio, onde conversa com visitantes, vende sacolas de gris e desfaz equívocos sobre o voodoo. Em 1998, a exposição Artes Sagradas do Voodoo Haitiano, organizada pelo Museu Fowler da História Cultural da UCLA, foi inaugurada no Museu de Arte de Nova Orleans, contribuindo para a compreensão pública da conexão entre o voodoo haitiano e o voodoo de Nova Orleans. Considerações finais. As percepções sobre o voodoo de Nova Orleans de fato mudaram desde que a Louisiana foi comprada pelos Estados Unidos em 1803. Os anglo-protestantes americanos recém-chegados, tão diferentes em religião, língua, cultura e em seu conceito de escravidão e relações raciais dos crioulos latinos católicos, francófonos, com sua estrutura social racialmente permeável, consideravam o voodoo uma ameaça à moralidade e à segurança. A supressão dessa religião de base africana era sinônimo de subjugação de pessoas de cor. Na virada do século XX, os estadunidenses brancos sentiam-se mais confortáveis em sua situação. Eles haviam estabelecido suas próprias igrejas, bairros e negócios. O inglês era a língua dominante e o apartheid de Jim Crow era a lei. O voodoo não era mais visto como algo assustador. Era simplesmente a superstição tola de negros ignorantes que precisavam da proteção de leis antifraude. E essa era a percepção lá dos grupos dominantes, né? Em meados do século, as percepções mudaram novamente, e o voodoo, não mais considerado fraudulento, passou a ser percebido como uma fonte de diversão e receita turística. O movimento pelos direitos civis mudou as relações raciais para sempre. Embora o racismo ainda existisse, a segregação e a discriminação eram ilegais oficialmente, né? E as atitudes gradualmente se adaptaram à nova realidade. O multiculturalismo e a tolerância à diferença eram a norma. Os brancos começaram a achar o voodoo atraente e os negros não consideravam mais sua herança africana algo vergonhoso. O voodoo foi aceito como uma religião legítima oficialmente, ainda que hoje os grupos supremacistas estejam querendo um apagamento dessa expressão religiosa, né? Isso não implica de forma alguma que essas visões fossem ou sejam compartilhadas por todos, que até o final do século XX todos os brancos desmoralizavam o voodoo e todos os negros eram devotos, e que toda a população agora abraça a religião voodoo. Não, isso não é a verdade. A situação é muito mais complexa. No século XIX, quando o voodoo era visto por muitos como pecaminoso e perigoso, muitos brancos também buscavam o conselho de Marie Laveau e outros sacerdotes e sacerdotisas e participavam de seus serviços religiosos. Brancos, em busca de emoção, tanto moradores locais quanto visitantes, aglomeravam-se às margens do lago Pontchartrain
na noite de 23 de junho para testemunhar a celebração voodoo da véspera de São João. Empreendedores negros lucravam com a curiosidade de forasteiros e encenavam cerimônias falsas pelas quais cobravam entrada. Mais tarde, no século XX, mesmo com as autoridades brancas aprovando leis antifraude contra o voodoo ou hoodoo, comerciantes brancos se engajavam ativamente na venda de amuletos e produtos espirituais. Não eram apenas os brancos que consideravam a prática fraudulenta. Em 1951, a Ebony, uma revista produzida por afro-estadunidenses para leitores negros, caracterizou o voodoo como uma extorsão. Alguns afro-estadunidenses do bairro de Bywater se sentem incomodados com as cerimônias ao ar livre realizadas por Sally Ann Glassman e Shane Norris, equiparando o voodoo à adoração do diabo e à magia negra. O pastor que se opôs à cerimônia do voodoo no Super Bowl em 2001, obviamente a considerou não divertida, mas pecaminosa. Os sacerdotes e sacerdotisas de Nova Orleans de hoje são indiscutivelmente genuínos em sua devoção ao voodoo. Eles também são compelidos a ganhar a vida, e aqui a linha entre o voodoo como entretenimento e o voodoo como religião se torna tênue. Os eventos da convenção, orquestrados pela Voodoo Autêntica, oferecem oportunidades de emprego em eventos frequentados por não crentes. O Voodoo Fest atrai uma mistura de turistas curiosos, casuais e membros da comunidade voodoo local. Então, acaba se misturando as coisas. O templo espiritual voodoo da sacerdotisa Miriam acolhe visitantes de fora e é regularmente visitado por grupos de turistas. Sally Ann Glassman prepara o altar para a cerimônia pública da véspera de São João, realizada em um hotel no centro da cidade e anunciada aos turistas pela internet. É provável que se encontre uma equipe de filmagem de televisão no templo da sacerdotisa Miriam ou na Ilha da Salvação de Glassman. Ava K. Jones lidera uma companhia de dança, a Voodoo Macumba, e se apresenta em diversos locais. As apresentações devem ser agendadas por meio de um agente. Ela participou recentemente de um documentário, New Orleans Voodoo from the Inside. Então, o voodoo de Nova Orleans a partir de dentro, né? Tá no, se não me engano, no MIB, acho que no MIB vocês encontram esse documentário. Ou, acho que é. Embora agora haja maior aceitação do voodoo como uma religião legítima e os praticantes não sejam mais processados por infração de várias leis municipais, há muitos, tanto os negros quanto brancos, nativos e turistas, que ainda temem, zombam ou exploram o voodoo. E é importante que a gente saiba agora qual a nossa percepção do voodoo, né? Quem somos nós em relação ao voodoo? Se nós vamos manter os estigmas, a demonização, a exclusão e a estereotipação, se nós vamos tratar como algo fraudulento, enganoso, ou se vamos respeitar como religião legítima a partir do respeito às pessoas que os praticam. Tá? E eu estou projetando agora as referências bibliográficas utilizadas para a live de hoje, tá? Essa live vai ficar gravada, você pode depois dar pausa na tela, pegar essas referências bibliográficas, colocar nas suas redes de busca e verificar por si mesmo as informações, tá bem? É importante que vocês saibam que todas as informações que eu trago para vocês, as lives, é produto de muita pesquisa, beleza? E lembrando que os membros do canal têm esse arquivo em PDF já no Drive do Espaço das Deusas, tá bem? Lembrando que a nossa próxima live, gente, vai ser dia 20 de agosto, quarta-feira, sobre o Império Neo-Assírio e o Levante. Nós estamos conhecendo a influência do Império Neo-Assírio sobre os textos bíblicos, sobre a legislação deuteronômia, tá? E nós já falamos sobre a ideologia neo-assíria, agora nós vamos ver as relações entre o Império Neo-Assírio e a região do Levante, da Palestina ali, tá?
E na sexta-feira, dia 22 de agosto, às 19 horas, vamos falar sobre medo branco, racismo e a demonização do voodoo de Nova Orleans do século XIX, tá? Medo branco, tá na hora de trazer à tona e fazer esse medo ficar grande, tá? Porque racista tem que ter medo. Tá? Lembrando que nós estamos com a nossa pré-venda do capítulo censurado pela academia, que não entrou na minha tese de doutorado por dogmas religiosos da banca, e agora ele virou livro. Estamos com a pré-venda até a primeira semana de setembro de 2025, a R$50, frete grátis para todo o Brasil. É só você fazer o Pix para a chave pixangelanatel@gmail.com. É isso que você ouviu, pixangelanatel@gmail.com, R$50, e depois você manda por e-mail para mim seu nome completo e endereço dos correios, para eu saber para onde enviar. Lembrando que dia 27 de setembro, um sábado, às 18 horas, vamos fazer a live de lançamento aqui no canal, hein? Uma reflexão dos estudos sobre a deusa, da colonialidade para a luta anticolonial. Gente, é babado esse material, hein? Uma publicação independente pelo Espaço das Deusas. Sim, nosso primeiro livro pelo Espaço das Deusas, gente, aqui do canal. Lembrando que minha tese de doutorado está à venda, 474 páginas de muita pesquisa, resultado de 10 anos de pesquisa, incluindo os 4 anos de doutorado, de Asherah Loruhamá, as violências das monoculturas na supressão do feminino no espaço sagrado, em perspectiva feminista decolonial, gente. Não percam um material importantíssimo, toda a pesquisa sobre a deusa Asherah atualizada e revisitada. E sim, eu faço crítica ao colonialismo dos pesquisadores europeus. Então, não perca, R$130, frete incluso. É só você fazer o Pix para o meu e-mail, né? etown@gmail.com, e mandar para o meu e-mail o seu endereço completo. Essa semana eu já enviei 3 teses pelo correio, hein, gente? O povo está comprando, hein? E os exemplares são limitados, hein? E se você quer ter uma conversa comigo, vamos trabalhar um pouco com tarô, Lenormand e oráculos. Sim, estou fazendo consultas e a gente vai conversar e trabalhar o inconsciente e trabalhar responsabilidade e autonomia. Eu sigo o código de ética do tarô e nós precisamos levar isso em consideração, porque os símbolos trabalham o nosso inconsciente, né? É só você mandar um e-mail para mim e agendar uma consulta. No meu Linktree tem várias opções de tiragens, tá? Então é só você acessar o Linktree lá no chat fixado lá em cima ou na descrição de todos os vídeos do canal, escolher sua tiragem, efetuar o pagamento e a gente agenda para gente conversar, beleza? Importantíssimo. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Comentários. Deixa eu ver os comentários aqui. Larissa Berbel, Dambalá, também escrito Dambala ou Dambalá, é um importante loa, espírito do voodoo haitiano em outras tradições religiosas afro-americanas. Então, é isso que essa descrição, Larissa, fala que é tanto do voodoo haitiano quanto as tradições afro-americanas, então é usado nas duas vertentes, né? Obrigada, querida. Frequentemente representado como uma grande serpente branca e é considerado o pai do céu e criador primordial da vida. O voodoo haitiano, ente e sábio. Obrigada, querida, muito obrigada. Eduardo Sá, a cena da invocação do Dambalá feita pelo boneco do filme me assustou muito. Eu era criança, né, na época, então eu creio que o primeiro filme, Brinquedo Assassino, acho que ficou na memória, né? Para mim, eu nunca esqueci. Claro que depois de adulto eu assisti, e depois de adulto, quando a gente assiste, fica meio engraçado, né?
mas porque é meio fora da casinha, né? Mas assim, quando eu era criança e vi essa cena pela primeira vez, eu fiquei extremamente, né, impressionada. Então, mexe bastante com o nosso imaginário. E veja, por a gente ser criança, aí a gente associa, né, a espíritos que possuem de possessão, exorcismo, essas coisas. Então a gente vai demonizar a entidade daquela religião por causa desse tipo de influência. Quando a gente não tem senso crítico, é claro, né? Larissa Bebel, voodoo autêntica mistura Samhain e voodoo para a branquitude americana ter uma experiência de filme de sessão da tarde. Isso me lembra que os escravizados sofriam avacalhação pública como punição. Exatamente. Aí eles botam tudo no mesmo saco e dizem, né, que isso é voodoo, quando estão pegando tradições completamente distantes, que não tem relação alguma. Para turista, vale tudo, né? Larissa Bebel, a capa da live do dia 22 está inebriantemente linda. Ah, obrigada, amei, obrigada. Cacá, que bacana, eu quero. Ah, que bom. Olha, qualquer dúvida, gente, né, o material, consulta, material, curso, entra lá no meu Linktree, tá lá no chat fixado lá em cima agora no chat, tá? Ou na descrição de todos os vídeos. Você entra no meu Linktree e a primeira coisa que tem já é a pré-venda, tá? Você clica lá, tá toda a orientação de como fazer para adquirir o seu exemplar. Nós vamos até a primeira semana de setembro, a pré-venda, tá? Vão ser só 100 exemplares essa primeira tiragem. Então, garanta o seu exemplar, tá? R$ 50. Mas está ali no Linktree também, tem a tese, tem pacote de cursos, tem as consultas de tarô, tem todos os cursos todinhos, como ser membro do canal, como se tornar apoiador da campanha do Apoies. No Linktree tem tudo, gente, tudinho. E aí você já tem as orientações e sabe como trabalhar, como adquirir e garantir seus exemplares, tá bem? Jesus da Shopee, oba, o livro novo da doutora Ângela é um sonho realizado, é verdade. Gente, é um presente que eu não esperava esse ano conseguir, e eu agradeço de coração todo o apoio e carinho, e a gente está conseguindo juntos isso. Muito obrigada. Larissa Bebel, haha, o livro censurado, que ideia maravilhosa. Ai, Pro, eu estou em contenção de despesas novamente, pois fui desligada, mas logo espero poder comprar. Ah, vai conseguir sim, querida. É uma maravilha, viu? Você vai amar o material. Cacá, quero o capítulo proibido. Sim, adquira, Cacá. 50, gente, e frete grátis, tá? Para todo o Brasil. Então, faz o Pix e manda para mim por e-mail o seu endereço dos Correios para eu saber para onde enviar, tá bem? Uau, tarô, quantos anos eu dormi? Querida Larissa, você some um pouquinho, já está outra pessoa aqui. O importante é que a gente melhora, a gente vai melhorando, né? A Ângela de amanhã tem que ser melhor do que a Ângela de ontem. Então, é só para isso que eu trabalho. Então, querida, não esqueça, hein? Mari, membro do canal. Boa noite, Angela. Cheguei, depois vou rever a live. Isso mesmo, querida. Obrigada pela presença e pelo carinho, hein? Beijo, querida. Larissa, amei, Pro. Você é sensacional. Obrigada, Larissa. Então, gente, depois me manda e-mail, vamos marcar, vamos conversar, vamos. Todo dia agora eu estou postando nos shorts aqui do YouTube, nas minhas redes, eu estou postando uma leiturinha diária básica, mínima, né? Com tarô, com oráculos. E aqui no canal já tem a playlist Tarô, Lenormand e Oráculos, tá? Se você quer conhecer, entra aqui no canal, na playlist Tarô, Lenormand e Oráculos, e vem conhecer agora essa parte importante, gente, que eu estou estudando magia do caos, sim, vou virar uma bruxa do caos, e é importante que vocês saibam que a gente não pode dissociar nossa prática do conhecimento, tá? Daquilo que tem fundamentação. Então, eu sigo tranquila
e sem chorume de ateu religioso que fica dizendo e achando, tudo é mito, tudo é mentira. Sim, na magia do caos a gente sabe que é tudo projeção da nossa cabeça, metade da magia é psicologia e a gente tem que aprender o chão onde a gente está pisando, tá bem? Então eu quero agradecer demais a, essa comunidade aqui do canal, vocês que estão assistindo, os inscritos aqui do canal, deixa seu like, já se inscreve, curta, compartilhe e também, se puder, torne-se membro aqui do canal para apoiar e para que a gente consiga construir uma comunidade cada vez mais fortalecida. Lembrando, se tornou membro, manda um e-mail para mim com o seu endereço para eu te mandar um pacotinho de mimos, tá bem? Isso é muito importante, porque aqui todo mundo ganha, independente da categoria de membros que você é, beleza? Gente, muito obrigada. Nos vemos na quarta-feira na próxima live. E quem está em Curitiba, quinta-feira eu estarei às 19 horas no Shopping Palladium, na Livraria Curitiba, porque minha mãe vai estar junto com um grupo de mulheres lançando um livro. Sim, minha mãe escreveu parte da história dela num livro. E na quinta, quem está em Curitiba, quinta-feira, dia 21, às 19 horas, estaremos lá na Livraria Curitiba do Shopping Palladium, tá? Para o lançamento do livro que a minha mãe faz parte. Tá? Eu agradeço de coração o carinho, a participação, os comentários, né? Larissa Berbel, uau, Ângela, assim você me mata, que bom ser sua contemporânea, que bom te conhecer, nossa bruxa gênia. Muito obrigada, querida. Jesus da Shopee, essa comunidade é linda demais, eu também acho. Larissa, sua mãe, gente, que tudo lindo demais. Sim, minha mãe, 71 anos de idade, livre de um casamento abusivo de 50 anos, e agora já está no segundo livro, já participando com uma parte da sua jornada, e ela está escrevendo a biografia dela também. Então, eu agradeço de coração o carinho, a torcida, o apoio de vocês, e vamos continuar assim, jogando coisa boa um para a vida do outro, né? Porque de coisa ruim já tem muita gente por aí jogando, e é muito bom a gente construir algo juntos. Obrigada, viu, gente? Acompanharei a agonia, lindo demais. Que bom. Então, até quarta-feira. Agradeço de coração e nos vemos na próxima live. Beijo, pessoal. Tchau.